Olá, estamos aqui juntos para mais uma aula de processo penal pelo PCI Concursos e nessa aula nós vamos tratar agora da sentença penal e coisa julgada. Uma aula muito importante, muito interessante, que eu convido vocês a participar conjuntamente conosco. Vamos já falar diretamente de sentença penal, vamos trabalhar com o conceito do que é sentença penal. Muito bem. O que seria sentença? Sentença é o provimento jurisdicional, proferido pelo juiz da causa em primeira instância, que visa solucionar a lide penal, Então, sempre que se pensar em sentença, nós temos que pensar que a sentença é o ato decisório do juiz em primeira instância, que soluciona a lide penal e encerra a atividade jurisdicional desse magistrado. Então, o magistrado encerra a atividade jurisdicional em primeira instância, solucionando a lide penal. Quando eu digo solucionar a lide penal, essa solução da lide penal pode ser com análise do mérito, ou sem análise do mérito. Quando eu digo solucionar a lide penal, é encerrar a ação penal. Mas o encerramento da ação penal pode ser com análise de mérito ou sem análise de mérito. Quando a gente pensar numa sentença penal que está analisando o mérito, só temos duas saídas. Ou a ação penal é procedente, e em sendo a ação penal procedente, o mérito da sentença é pela condenação, tá? Ou a ação penal é improcedente e o mérito é pela absolvição. Veja que nós não temos aqui uma sentença penal que não analisa o mérito por insuficiência de prova. Se houver insuficiência de prova, é absolvição. Vai estar solucionando o mérito, sim. Vai estar julgando improcedente a ação penal por insuficiência de prova. Soluciona-se o mérito quando não houver suficiência probatória. É diferente da ação civil pública, né? Porque na ação civil pública, quando não há suficiência de prova, há um julgamento sem resolução de mérito e a possibilidade de repropositura da ação. Aqui no penal, não. Aqui no processo penal, vai haver a absolvição. Agora, é possível nós termos uma sentença penal que, em que pese solucione a lide penal, não venha julgar o mérito? Ela põe fim à ação penal, mas não julga o mérito? Podemos, sim. Seria aquela sentença, por exemplo, que vai proferir a chamada extinção da punibilidade. Sempre que houver extinção da punibilidade, o juiz não vai declarar, em hipótese alguma, a condenação ou a absolvição. Ele não vai dizer, obviamente, que houve condenação, mas também não vai absolver. Ele vai simplesmente declarar extinta a punibilidade e não vai apreciar fatos, não vai entrar na análise, não vai incursionar no que diz respeito à questão da culpa, tá certo? Então, basicamente, quando nós pensarmos em mérito, ou absolve ou condena a sentença penal, certo? Muito bem. Qual que é a finalidade da sentença penal para nós aqui? A finalidade da sentença penal é, obviamente, julgar os fatos submetidos à apreciação judicial. Solucionar a lide penal. Essa é a finalidade da sentença, solucionar a lide penal, encerrar a ação penal, dar uma resposta jurisdicional aos fatos que foram submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Não tenho dúvida quanto a isso. E vamos então a uma estrutura formal. Como que se dá uma estrutura formal de uma sentença, sobretudo a sentença penal? Bem, ela tem primeiro o relatório.
que é o relatório? A primeira parte aí da sentença é o relatório. O que seria o relatório? O relatório é aquela parte da sentença em que é feito um levantamento das principais informações, dos principais incidentes que ocorreram no curso da ação penal. Então, todas as atividades que foram realizadas no curso da ação, atividade probatória, os atos processuais que foram praticados, tudo isso é colocado no relatório, que é a primeira parte da sentença, a primeira parte estrutural da sentença é o relatório, e é o relatório que dá para as partes a certeza de que o juiz leu o processo, que ele conhece o processo, que ele se debruçou sobre o processo. Ele está relatando tudo que foi feito ali no curso da ação, ele está rememorando o processo no relatório, tá? A próxima parte é a fundamentação. Essa é importante, hein? A fundamentação. Olha como é importante a fundamentação na sentença, hein? O que seria a fundamentação? A fundamentação é uma análise jurídica e fática que é feita pelo magistrado na aplicação do direito. Veja que na fundamentação, o juiz está verificando as provas, verificando os fatos que foram comprovados no processo e aplicando o direito penal a esses fatos. De modo que eu fico tranquilo para dizer para vocês que numa sentença, sobretudo na sentença penal condenatória, mais especificamente, a fundamentação vai ter que se dividir em 2 capítulos decisórios, né? Um capítulo decisório que cuida dos fatos, e vem primeiro sempre ele, e um capítulo decisório que cuida das penas. Vejam que é importante isso. O capítulo decisório que vai tratar dos fatos na fundamentação é aquele que vai trazer toda a análise das provas, das evidências, dos elementos que vieram para o processo e que foram fundamentais para formar o convencimento do juiz. Então o juiz vai dizer, olha, o exame de corpo de delito demonstra que a materialidade do crime, a testemunha A afirmou que o réu é o autor do delito porque ele estava na cena do crime praticando determinada conduta. Então tudo isso o juiz vai se reportar aqui na fundamentação acerca dos fatos. E depois ele vai ter que fundamentar a pena. Ele vai ter que individualizar a pena por meio daquele sistema trifásico, vai ter que chegar a um parâmetro de pena, vai ter que fazer uma análise cuidadosa para chegar num parâmetro de pena adequado, e a partir daí, então, ele vai quantificar a pena, vai dizer quanto que vai ficar aplicado em termos de pena para esse indivíduo. Tá aí. Então, o capítulo dos fatos, o capítulo das penas, tá certo? E agora, então, o tópico que eu diria mais importante que nós temos no processo penal, que é o dispositivo da sentença. O que seria o dispositivo da sentença? É a parte da sentença conclusiva, aquela em que o juiz declara efetivamente o direito e dá o provimento jurisdicional. É tão importante o dispositivo, gente, é tão importante aqui o dispositivo, que, veja, uma sentença sem dispositivo, ela é absolutamente nula. O dispositivo é aquela parte final em que o juiz diz assim, ante o exposto, julgo procedente a ação penal para declarar que o réu está condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Então, veja, nesse momento, o juiz declara a pena, fixa o direito de punir do Estado, é no dispositivo que se delimita aquilo que nós chamamos de coisa julgada. É no dispositivo que nós temos os chamados limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Tá certo? Então aí, ó, é no dispositivo da sentença, que na verdade é o próprio comando decisório. Deixa eu escrever melhor aqui. Dispositivo, que é o próprio comando decisório da sentença.
E por fim, nós temos uma última parte que a doutrina chama de parte autenticativa, que é aquela em que o juiz assina a sentença, efetivamente. Ali o juiz, ele efetivamente está assinando a sentença e aí ela passa a existir juridicamente e produzir sua eficácia. Aí ela é submetida à intimação das partes, começa a fluir o prazo recursal, as partes podem cumpri-la voluntariamente, automaticamente, tá certo? Agora, o que a gente tem que destacar, além da estrutura formal, é o chamado princípio da correlação, quando se trata de sentença, gente. Olha só. O que seria o princípio da correlação? O juiz, quando ele julga a causa e fixa uma sentença, ele julga fatos. Ele se reporta aos fatos que estão no processo. Então, quando nós estamos estabelecendo uma correlação, nós temos que pensar que tem que haver uma simetria entre o que está na acusação e o que está na sentença. O juiz, no momento em que ele vai proferir o seu julgamento, ele tem que efetivamente verificar se aqueles fatos que estão na denúncia foram os fatos que foram efetivamente e integralmente debatidos no processo, sobre o qual foram exercidos o contraditório e a ampla defesa, para que aqueles fatos se legitimem e o juiz possa utilizar deles para proferir a sua decisão. Se porventura o juiz verifica que existe uma capitulação equivocada do promotor, que na verdade aquela narrativa é uma narrativa de furto, mas trata-se de um crime de roubo, né? O que o juiz pode fazer automaticamente? Se o problema está na capitulação, o juiz pode automaticamente corrigir isso por um fenômeno chamado emendatio libelli. Ele pode corrigir o libelo, a acusação. Chama-se emendatio libelli. Mas só vamos nos utilizar da emendatio libelli quando, porventura, não houver alteração na narrativa e no panorama fático. Tá? Aí nós vamos nos utilizar da emendatio libelli. Por quê? Porque se houver um fato novo que modifique completamente a acusação, uma informação nova que modifique a acusação, a narrativa. Imaginem que o Ministério Público está acusando alguém pelo crime de furto. Alguém subtraiu coisa alheia móvel, só que sem violência ou grave ameaça. Só que no curso da ação se verifica que houve sim violência ou grave ameaça. Se descobre um fato novo, que é o elemento normativo do tipo de roubo. Bom, aí a situação muda completamente, porque a narrativa fática se modificou e o contexto probatório também. Quando isso acontece, o que é necessário que se faça? Aí o juiz tem que abrir a oportunidade para o promotor aditar a denúncia, corrigir a acusação. Ele deve, então, refazer o contraditório em cima desse fato novo, para legitimá-lo. E aí sim, o juiz profere uma nova decisão em cima desse fato novo que foi submetido ao contraditório. E isso tem uma outra denominação, isso chama-se mutatio libelli. A mutatio libelli acontece quando um fato novo altera a narrativa da acusação, então ela tem que ser refeita, reformulada essa acusação, para que se possa fazer o contraditório específico desse fato novo e a partir daí, então, avançar no processo. Porque senão o juiz vai proferir um julgamento nulo, extra petita. O juiz tem que manter essa simetria, essa correlação da sentença com os fatos, certo? Então não vamos admitir, nós não vamos admitir que haja um fato novo que venha surpreender o acusado, porque dessa forma nós estaríamos violando aí o devido processo legal e o contraditório, tá certo? Então tomar muito cuidado com isso, para que estudem, porque isso tem caído muito em prova, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouco, então, das modalidades de sentença que nós temos, tá? Vamos lá. Quais são as sentenças que nós temos aí? Quais são as modalidades? Vamos lá. A primeira delas é a sentença penal condenatória. Essa, basicamente, é a que nós acabamos de falar dentro da sua estrutura formal,
O que seria a sentença penal condenatória? Sentença penal condenatória é aquela que julga procedente a ação penal, declarando a culpa e fixando a pena do acusado. Julga integralmente procedente a ação penal, declarando a culpa e fixando a pena do acusado. E a sentença penal condenatória só pode ser prolatada com base num juízo de certeza, com base nas evidências concretas do fato comprovado em juízo. Então, ela é sempre uma sentença baseada no juízo de certeza. Tá? Muito bem. Seguindo, nós temos a chamada sentença penal absolutória. Muito bem. O que seria a sentença penal absolutória? Sentença penal absolutória é aquela que julga o mérito da ação penal, julga improcedente a ação penal. Julga de forma improcedente o mérito da ação penal. Essa chamada sentença absolutória. E ela tem essa denominação absolutória. Eu, quando era aluno de direito, me perguntava, mas por que é absolutória se ela absolve? Não seria sentença absolvitória? Por absolver? Mas depois, logo estudando, eu descobri. Ela é absolutória porque a inocência que é relativa no curso da ação penal se torna absoluta no momento da prolação da sentença. A presunção de inocência ela é sempre relativa no curso da ação penal. Quando advém uma sentença absolutória, aquela presunção relativa se torna absoluta, e ao se tornar uma presunção absoluta, é por isso que tem essa denominação sentença absolutória, tá certo? Agora, a sentença absolutória, diferentemente da sentença condenatória, vai se subdividir em absolvição dubitativa e absolvição categórica. A absolvição dubitativa é aquela baseada num juízo de dúvida quanto à culpa e quanto à prova. Veja que estruturalmente, uma absolvição dubitativa, uma sentença absolutória dubitativa, ela é bem enxuta. É uma sentença bem reduzida, bem sintética. Por que isso? Porque a sentença absolutória dubitativa, como ela é baseada em insuficiência de provas, o juiz não tem elementos para fundamentar com maior profundidade o capítulo dos fatos. Nem mesmo para declarar cabalmente a inocência, mas também não tem condições de declarar de forma categórica a culpa. Por quê? Porque o processo é um processo escasso, é uma sentença vazia de conteúdo fático, em que pese ela faça a coisa julgada material e ela solucione o mérito da ação penal, a sentença absolutória dubitativa ela é desprovida de conteúdo fático subsistente, né? E aí o que acontece é que a sentença absolutória dubitativa, como a gente já mencionou em aulas passadas, ela não faz coisa julgada na esfera cível. E não faz coisa julgada na esfera cível porque ela não tem matéria fática a preenchê-la. Então o juiz vai absolver porque não houve comprovação da participação do réu no crime, ou porque não há provas do crime. Então vejam, estruturalmente ela é uma sentença oca, vazia, escassa de argumentação fática, certo? Isso não quer dizer que ela não solucione o mérito, ela sim soluciona o mérito a ponto de se tornar julgada improcedente a ação penal. Nós temos também aqui o que nós chamamos de absolvição categórica. Essa me parece a mais importante de todas, a absolvição categórica, porque ela é baseada num juízo de certeza da inocência. Olha, não resta dúvida de que o réu é inocente, de que o acusado é inocente. O acusado, ele traz elementos fáticos,
traz informações, traz dados suficientes para evidenciar a sua inocência. Então ele tem uma testemunha lá que figura como álibi e que dá o seu depoimento de forma cabal, demonstrando que o acusado não estava na cena do crime, por exemplo, de que ele não participou efetivamente do crime. A absolvição categórica é aquela em que o juiz declara, com base em certeza absoluta, de que o réu não cometeu o crime, fica provada a inocência. Essa sentença, ela tem um grau de robustez tamanho que a sentença absolutória categórica, essa faz coisa julgada na esfera civil. Aquele fato se torna indiscutível na esfera civil, porque ele já foi objeto de amplo debate e comprovação na ação penal e já foi declarado esse fato pelo juiz. Que fato? Ora, que o acusado é inocente, certo? E essa situação traz a constituição do que nós chamamos de coisa julgada material, efetivamente. Ou seja, essa sentença vai projetar a sua eficácia no âmbito do processo civil, na esfera da jurisdição civil, tá certo? Então, fique claro isso. A absolvição dubitativa é baseada no juízo de dúvida e a categórica no juízo de certeza. Muito bem, vamos agora ainda falar, nesses minutos finais da aula, a respeito de coisa julgada. O que seria coisa julgada? Vamos falar um pouquinho de coisa julgada. Vamos lá. Olha, o fenômeno da coisa julgada é nada mais, nada menos do que a imodificabilidade ou imutabilidade dos efeitos de uma sentença. Imodificabilidade ou imutabilidade dos efeitos de uma sentença. Mas a pergunta que fica é, que coisa que é julgada? Estruturalmente, o que é essa coisa aqui, ó, que é julgada? Que coisa que é essa? No direito português, até os portugueses brincam com os brasileiros, porque na verdade não é uma coisa que se julga, é um caso. Lá em Portugal, o instituto chama-se caso julgado. Aqui nós usamos a expressão coisa. Lá em Portugal é caso. Tá. Mas imagine, o que seria esse caso, essa coisa, na verdade? O que o juiz julga? A pergunta é essa. E aí, vamos lá. A coisa julgada, na verdade, essa coisa é a pretensão. Para nós aqui, a pretensão punitiva. E o que é a pretensão? A pretensão levada a juízo, né? A pretensão é nada mais, nada menos que a conjunção da causa de pedir mais o pedido. É isso que é julgado. Agora, vejam, a causa de pedir é que sustenta o pedido. O pedido é dado a depender da causa de pedir. É a causa de pedir que fundamenta o pedido. Se a causa de pedir tiver respaldo jurídico, o pedido é dado. Se a causa de pedir não tiver respaldo jurídico, o pedido é negado. E a causa de pedir, ela se subdivide, em causa de pedir fática e causa de pedir jurídica. Causa de pedir fática, que é a narrativa, a historinha, e a causa de pedir jurídica, que é o fundamento legal e jurídico do pleito. Mas vejam, causa de pedir fática é aquele conjunto de fatos narrados no processo e que vão ser objeto de produção probatória suficiente para respaldar essa pretensão. Tá certo? Então nós vamos ter que encontrar elementos para respaldar essa pretensão. E depois formular um pedido. O pedido deve ter correlação, deve ter pertinência com a causa de pedir. Agora vejam que quando se fala em coisa julgada, nós vamos ter dois tipos e duas modalidades. Nós vamos ter a coisa julgada formal
e nós vamos ter a coisa julgada material. O que seria a coisa julgada formal? Coisa julgada formal é aquela que acontece apenas e tão somente pelo fato de uma decisão não comportar mais nenhum recurso. O fato de uma decisão não poder mais ser rediscutida. Por quê? Porque foram esgotados todos os recursos, aquela decisão, portanto, se estabiliza dentro do processo. A coisa julgada formal resolve a vida do processo. É aquela decisão que encerra o processo, estabiliza o processo, não comporta mais discussão, seja porque os recursos foram esgotados, seja porque o prazo recursal fluiu sem nenhum recurso. Então nós temos aí o fenômeno da coisa julgada formal. Mas mais do que a coisa julgada formal, o que interessa para nós é a coisa julgada material, que são, na verdade, os efeitos projetados daquela decisão para fora do processo. Enquanto a coisa julgada formal resolve a vida do processo, a coisa julgada material resolve a vida das partes, resolve o conflito do ponto de vista substancial. A coisa julgada material, e tem essa denominação porque se pauta pelo direito material, o direito material é aplicado aqui para nós, o direito penal material é aplicado aos fatos, e a solução do conflito ela é submetida à vida das pessoas, das partes que estão no processo. Então, quando nós dizemos que houve coisa julgada material, é porque houve uma solução da lide e do conflito de interesses no que diz respeito à incursão do mérito, da própria aplicação do direito material ao caso concreto. E o propósito da sentença no processo penal é esse: é incursionar no mérito, é alcançar a coisa julgada material. A coisa julgada material que nós só vamos ter duas soluções no processo penal: ou condena ou absolve. Ou a sentença ela é uma sentença condenatória e fez coisa julgada material dando pela procedência da ação penal, ou há uma sentença absolutória e o mérito é favorável, portanto, ao acusado e a ação penal é julgada improcedente. Então guardem isso. Sempre que pensarmos em sentença no processo penal, nós temos que pensar cabalmente num julgamento de mérito, ou seja, na realização da coisa julgada material, na solução da própria pretensão, que é o conjunto da causa de pedir mais o pedido, tá certo? A partir da solução que se dá na causa de pedir e no pedido, está também solucionado o mérito. Então o juiz incursionou nos fatos, analisou o pedido, julgou o mérito, a decisão fez coisa julgada material, tá certo? Maravilha, obrigado por mais uma aula acompanhada aqui no PCI Concursos. Nós vamos continuar nas aulas seguintes com o curso de processo penal, convido todos a permanecer conosco. Boa sorte nos estudos, sucesso nas provas e até a próxima aula.